Olá, graça e paz, sejam bem-vindos. Hoje vamos aprender 5 atitudes que favorecem aí o favor de Deus na nossa vida, que atraem o favor do Senhor na nossa vida. Você já passou por um momento de crise tão grande, tão desesperadora, que você não sabia mais o que fazer? No livro aqui de 1 Samuel, capítulo 30, Davi experimentou essa situação de desespero, mas a ação dele foi que mudou totalmente o rumo da história. Em vez de agir por impulso e agir pela própria vontade dele, ele buscou a resposta em Deus. Ou seja, a decisão dele foi baseada na resposta de Deus. Eu te convido a ficar nessa mensagem e a anotar se for preciso. Se você achar que é interessante, anote. São táticas que você vai levar para a sua vida e vai te ajudar aí quando você estiver vivendo uma situação que não é favorável e que te leve ao desespero também. Quando Davi estava numa missão, numa missão junto com os filisteus, ele estava ali na cidade de Afeca, ele estava acampado ali numa missão. Quando ele voltou para casa em Ziclag, ele e os homens dele, né? Ele encontrou a cidade queimada e as famílias deles, os filhos, as esposas, eles foram levados cativos pelo povo amalequita. A palavra de Deus relata que Davi e os homens dele choraram até ficarem sem forças, de tão desesperador que é. Você já pensou você fazer uma viagem e quando você volta, você, em vez de encontrar a sua casa com seus filhos alegres e sua família te esperando, você encontra ali tudo no pior cenário possível, né? E o pior de tudo, que não era só com ele, né? Era também com a família dos dos soldados dele também, né? Mas Davi, ele sempre foi um homem, como a palavra de Deus fala, segundo o coração de Deus, né? Por quê? Porque a atitude de Davi ali, ela teve um impacto muito grande, tanto no destino dele, quanto das pessoas que ele liderava, que precisava ali do apoio dele, da liderança dele, né? Ele mandou que chamassem ali. Eu vou ler para você que eu acho interessante. Aqui no versículo 6 já diz: Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor Deus lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar que trouxesse a ele o manto sacerdotal para que ele pudesse consultar a Deus. Então ele perguntou ao Senhor: devo ir atrás desses invasores? Devo persegui-los e pegá-los? Então Deus respondeu para ele: vá atrás deles, você os pegará e os libertará, e também os prisioneiros. Então Davi e os 600 homens dele seguiram ali para aquela jornada rumo aos amalequitas. Só que Davi, ele não enfrentou somente esse desafio, né? E essa amargura de ter encontrado aquele cenário caótico, a cidade destruída e as famílias cativas. Ele perseguiu, ele foi com o povo, né, com os soldados ali para perseguir o povo, né?
Só que eles se cansaram no meio do caminho. 200 homens se cansaram junto do ribeirão de Bessor. E esses homens, eles ficaram lá. Então Davi já chegou ali, ele foi somente com 400 homens, né? Houve um desfalque humano, mas isso não impediu ele da jornada que ele tinha que fazer e nem ameaçou a liderança dele. Eu quero que você entenda e comece a anotar, porque eu vou te passar a primeira tática. Buscar a direção de Deus antes de qualquer decisão. Esse versículo que eu li para você, quando Davi perguntou ao Senhor o que ele devia fazer, se ele devia perseguir e pegar aquele povo, e a resposta do Senhor para ele foi: vá, você pode ir, Deus deu a bênção para ele, né? Aqui nos mostra e nos ensina que qualquer que seja a situação, por mais desafiadora e por mais impossível que ela possa parecer, nós não estamos esquecidos perante o Senhor. Nós não somos invisíveis ao Senhor, não é? Então, ele expôs ao Senhor, antes de qualquer ação dele, ele chamou o sacerdote Abiatar e mandou que trouxesse, sabe, o manto sacerdotal para que ele consultasse ao Senhor. Isso é a importância de um líder. Eu canso de falar para você aqui que me assiste, que todos nós, sem exceção, somos líderes. Ah, mas como assim? Você é líder dentro da sua casa. Você é líder dentro da sua casa. Você pode não ter um cargo de liderança no seu trabalho ou na igreja, mas você tem um cargo de liderança natural que já nasceu com você, certo? E você tem que administrar as coisas que o Senhor te emprestou para administrar com sabedoria, sempre buscando o entendimento e a decisão que vem do Senhor. Davi, ele não confiou na própria força, na experiência que ele tinha de guerra, porque ele era um homem experiente, né? Ele já tinha lutado contra ursos, ele já tinha vencido tantas dificuldades e tantas coisas, né, que passaram pela vida dele, mas ele não confiou na sua própria opinião, na sua própria estratégia de guerra. Ele se acertou com Deus e sentou com Deus e teve uma conversa. É o que o Senhor quer, Senhor. Eu posso ir, porque se eu vou, eu tenho certeza que a sua bênção irá comigo. Na vida moderna, quantas vezes, né, nós tomamos decisões que fogem do padrão divino do Senhor, né? Às vezes alguém que está prestes a aceitar um emprego, uma oportunidade de emprego, que está desempregado e aparece uma oportunidade de emprego, e ali a pessoa aceita de imediato. A pessoa, ela nem pestaneja, ela nem pergunta para o Senhor, nem pede a opinião. Senhor, é isso mesmo, é esse emprego que o Senhor quer para mim? E ali aceita aquele emprego, né? E aquele emprego pode ser ali, não um emprego, mas ele pode ser um trabalho. Há uma diferença, você consegue entender? Do emprego para o trabalho. Trabalho, o nome já diz, é um trabalho. Você vai ter trabalho. Trabalho com as pessoas que podem estar ali, né? Que vão te liderar, né? Você pode sofrer perseguições. Por quê? Porque não era o lugar que Deus tinha preparado para você. Porque se você tivesse esperado no Senhor, né? E tivesse buscado a direção dele, ele teria preparado daqui 1 ou 2 dias para você um outro emprego que você, em vez de ser liderado, estaria liderando. Então, há realmente uma estratégia nesse ensinamento que eu estou te passando aqui hoje.
que você abra bem, sabe, o seu ouvido espiritual e se atente à ordem de ouvir a direção de Deus, porque isso pode mudar o seu destino. O segundo é a obediência e a confiança nas promessas de Deus. Aqui no versículo 9 e 10, relata que Davi e os 600 homens dele eles foram até o ribeirão de Bessor, e onde ficaram pelo caminho os 200 homens, não é? Cansados, eles estavam cansados e eles estavam cansados demais para atravessar, e infelizmente eles deixaram ali Davi seguir com os outros 400 homens. Mas mesmo enfrentando uma situação tão difícil e desafiadora, que era sofrer esse desfalque humano, né? Davi, ele obedeceu a palavra do Senhor, ele confiou no que o Senhor tinha dito para ele, que era para ele ir, certo? Deus não falou com ele, vá só se você for com 600 homens, ou vá somente você, não. Ele seguiu a direção de Deus, porque Deus deu uma ordem explícita a ele, vá, você vencerá, amém? Seja com o homem, seja sem o homem, quando Deus tem uma promessa na sua vida, ele vai cumprir. Porque Deus, ele não é homem para que minta. A própria palavra dele fala e relata sobre isso em vários livros com várias figuras bíblicas, né? O Senhor é um Deus que tirou José daquele poço, onde ele foi posto para morrer, né? O nosso Deus, ele salvou Daniel de ser comido por leões. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de serem queimados na fornalha. E ele estaria com Davi ali, na luta contra esse povo ruim, contra esse povo mau. Mesmo que o seu pai, a sua mãe, os seus amigos te deixem, isso não anula a promessa de Deus na sua vida. Que você possa ficar firme na promessa de Deus, no que o Senhor confiou na sua mão, no que o Senhor confiou ao seu ministério. Se apegue à palavra de Deus e tenha fé, e tenha a inteligência de seguir o seu objetivo sem se desviar. Amém? Seja por terra seca, ar ou água, o Senhor vai te levar ao seu destino. Imagina alguém que recebe a promessa de Deus de uma cura, que está enfermo e ele recebe a promessa e a restauração de um relacionamento, né? Só que esse processo, ele é um processo longo e é um processo difícil, onde a pessoa vai passar por desafios. Mas essa pessoa, mesmo passando por desafios, mesmo passando por lutas, ela não desiste, ela se agarra na promessa. Deus falou que ia me restaurar, Deus falou que ia me curar, e ela ali, ela permanece firme e recebe a manifestação da promessa do Senhor na vida dela. Isso é algo maravilhoso, isso é um testemunho e uma analogia para você pensar e se agarrar a isso aí na sua vida, na situação que você está vivendo. Ou se você conhece alguém que está vivendo um problema difícil, que está vivendo um desafio, que está passando aí por uma enfermidade como câncer, não é? Eu te convido a partilhar essa mensagem. E vamos lá para o terceiro tópico, para a terceira ajuda que favorece o favor de Deus na sua vida. Sabe qual é? São os ajudantes de destino. Davi, ele sofreu o desfalque humano daqueles homens, daqueles 200 homens, mas ele permaneceu firme. E quando você permanece firme, quando você honra a Deus, o Senhor, ele te honra. E ele faz brotar uma flor no deserto. E sabe o que aconteceu com Davi logo ali a seguir? Davi encontrou um homem que era um escravo de uma amalequita. Ele foi deixado doente e abandonado por ele. E quem encontrou esse homem? Davi e os homens dele. E sabe o que ele fez? Ele deu comida, ele deu água, ele alimentou aquele homem. E aquele homem contou aquela história para ele.
né, que eles tinham invadido, e ele perguntou, Davi perguntou a ele, você pode me levar até os amalequitas? E ele respondeu que sim, que levaria ele, se ele prometesse não matar ele, não entregar ele ao dono dele, que era um amalequita. Então Deus, ele age e ele traz conexões para a sua vida inesperadas. Você já pensou, você está no meio de uma guerra, você passar pelo que ele passou, né, e no meio do nada você encontrar um homem ali? Eu ouço muito um pastor aqui no YouTube e ele fala umas palavras que eu acho tão lindas e interessantes, que o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósitos, não é verdade? E realmente o Senhor, ele trabalha em cada detalhe da nossa vida para que nós não possamos ficar sozinhos na nossa jornada. Toda ajuda, ela é bem-vinda quando ela vem do Senhor, né? E essa ajuda, ela não foi somente uma ajuda, ela foi uma estratégia de conexão na vida de Davi e daqueles homens. Através da vida desse homem que foi enviado pelo Senhor, foi que Davi chegou até aqueles homens e ganhou vitória ali naquela guerra contra eles, né? E recuperou o que ele tinha que recuperar. Muitas vezes, quando a gente está em situação muito difícil, né, a ajuda ela vem de lugar inesperado. É como alguém que está numa situação de dúvida, numa situação de desespero, quando a pessoa pensa que está tudo acabado, sabe? Às vezes chega o ponto da pessoa pensar em acabar com a própria vida. Aí, sabe o que acontece? O telefone dessa pessoa toca. Ou essa pessoa está ali mexendo no telefone e ali na fly dela cai uma mensagem do Senhor. Ou um vídeo que você mesmo pode partilhar com essa pessoa. Como uma mensagem desta pode salvar a vida de uma pessoa de ser entregue ao desespero. Porque quando nós conhecemos, sabe, e temos acesso ao que se passa no sobrenatural, no mundo espiritual, e passamos a entender melhor, sabe, o que acontece no mundo espiritual e como lidar com situações difíceis, com ataques espirituais, isso facilita a nossa jornada, né? E ajudadores de destino são essas pessoas que falam de Jesus, que levam a palavra dele. São pessoas que são enviadas do Senhor para estar na sua vida de uma forma direta ou de uma forma indireta, não é? Às vezes, eu já ouvi tantos relatos, né, de pessoas que estavam passando ali por problemas financeiros, estavam desempregadas, e uma pessoa que mal conhecia foi lá e ajudou essa pessoa que estava desempregada. Ou seja, Deus prepara N situações para te abençoar, para te tirar da situação de desconforto, para te socorrer. Amém? Porque o Senhor, ele é o nosso melhor aliado. E quando nós oramos, sabe? Quando nós oramos e pedimos ao Senhor, Senhor, me apresenta os teus amigos. Faça com que eu conheça, Senhor, os lugares que os teus filhos estão sentados. Você se coloca ali no centro da vontade do Senhor. Amém? É isso que eu quero trazer, é isso que eu quero ensinar a você. Que você encontre paz na sua jornada. Porque desafios nós vamos viver muitas vezes, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós vamos ter desafios, vamos passar por problemas, vamos ter que conviver com pessoas difíceis de lidar, diferentes, de diferentes temperamentos, né? Mas quando você vive essa vida com Deus, isso se torna algo prazeroso. Por quê? Porque desse momento de desafio você tira um aprendizado. E quando você aprende uma coisa, não é igual o dinheiro, que o dinheiro a gente gasta e ele vai embora. Não, o aprendizado, ele fica para sempre na nossa vida, não é?
ele te acompanha para o resto dos seus dias e pelas gerações a seguir. Amém? Que você possa ouvir sempre a voz do Senhor e estar atento aos ajudadores de destino, porque eles são, sim, bênçãos e conexões diretas do plano de Deus. Para um servo de Deus não há coincidência, há propósito. A quarta tática é a coragem e a resiliência. Aqui no versículo 10, diz que 200 ficaram para trás porque estavam cansados demais para atravessar o ribeirão Bessor. Nem todos os homens de Davi conseguiram atravessar e seguir adiante, né, por estarem fracos, por não perseverar, né? Mas muitas vezes na nossa caminhada, né, a nossa caminhada em si, ela exige coragem, ela exige perseverança, sabe? Ali quando Moisés levou aquele povo ali para a terra prometida, ele teve que ter coragem, e quem estava com ele também teve que ter coragem, coragem e perseverança. Foi esse mesmo espírito de coragem e perseverança que cobriu a vida de Davi, para que ele seguisse ali, mesmo sem aqueles homens. Então, que você possa se agarrar, sabe? Se agarrar mesmo na promessa de Deus na sua vida. Porque tudo na vida da gente, se você for pensar e se você for parar para pensar, exige coragem, sabe? Uma pessoa, para ela sair de uma situação difícil, para ela sair do desemprego, exige coragem. A pessoa tem que ter coragem para sair à rua, para vender o que for preciso, para trazer o alimento para casa. A pessoa precisa ter coragem para conversar e para lidar com outras pessoas, porque o relacionamento humano, a comunicação entre nós humanos é desafiadora, não é? É muito desafiador. Tudo que envolve pessoas é desafiador, né? Mas nós só podemos vencer essas dificuldades e esses problemas com coragem e perseverança. Se você tiver coragem de seguir adiante e insistir, perseverar na sua fé, na promessa que Deus te deu, você vai conseguir atravessar aí esse ribeirão de Bessor e você vai ter vitória. Que você não fique para trás enquanto todas as pessoas, sabe, passam à frente e vão conseguindo as coisas na vida. Que você não seja um telespectador dos sonhos alheios. É isso que eu quero trazer para você. Que você seja um criador e cultivador do seu sonho. Que você persiga ele com coragem, com perseverança, com fé. E se você não consegue pela sua força própria, isso é totalmente normal, porque Davi ele não iria conseguir com as forças dele. Tanto é que ele mesmo admitiu ao chamar o sacerdote e pedir a opinião do Senhor. Então, peça a opinião do Senhor, converse com o Senhor, peça ao Senhor coragem quando você vê que você não está tendo coragem, que o seu corpo não está obedecendo os comandos da sua mente. Peça ao Senhor, me dá coragem, pega na minha mão, Senhor, me dá vigor. Eu não quero ficar no meio do caminho. O cansaço, ele não pode vencer a força do seu espírito. Amém? Eu coloquei aqui, eu gosto tanto de trabalhar com exemplo, alguém que está orando por uma resposta de Deus há muitos anos. Quem aqui? Eu estou orando já. Eu já estou orando há mais de 10 anos por uma pessoa, pela libertação de uma pessoa. Você tem que ter coragem. Você tem que ter perseverança. Sabe por quê? Porque se no primeiro ano, quando você não vê nada acontecer, ou você, acha que não está acontecendo nada, o Senhor está trabalhando nos bastidores. Ele está trabalhando.
A nossa oração, ela não é em vão. Então, que você possa ter a persistência de Davi, porque a vitória, ela vai vir no tempo certo, e a recuperação de tudo o que você perdeu e das coisas que você ainda quer conquistar, ela chegará no tempo certo. O quinto e último é o reconhecimento e a partilha das bênçãos. Nos versículos aqui 23 e 24 diz: mas Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e nos entregou nas mãos o bando que veio contra nós. Quem concordaria com a sua proposta? A parte dos que ficaram com a bagagem será a mesma dos que foram à batalha. Todos receberão partes iguais. Isso porque após a vitória de Davi, ele recuperou todos os bens, né, os rebanhos, recuperou tudo e outras coisas dos amalequitas, né? Então, tinha alguns homens que a palavra de Deus se refere como homens maus. Eles falaram a Davi que isso deveria ser repartido somente para quem foi à guerra, à luta, né, com eles, não para os 200 que ficaram cansados lá no Ribeirão. Mas Davi disse que não era assim que funcionava, que Deus já tinha dado a vitória, que Deus tinha pelejado com eles, então por que fazer aquilo? Tanto é que isso é uma lei, esse decreto de Davi é uma lei até nos dias atuais em Israel. Então, inclusive aqueles que não puderam lutar, eles receberam, sabe, a gratidão e receberam a generosidade do rei de Davi, né? Então, isso é uma liderança saudável. Isso é saber liderar. Isso é reconhecer e isso é partilhar as bênçãos de Deus. Isso é o não reter as bênçãos de Deus. Se você é uma pessoa que é abençoado financeiramente ou com alguma instrução, né? Se você é um médico, se você é um advogado, se você é uma secretária do lar, né? E você vê uma pessoa com depressão, uma pessoa que não dá conta de limpar a própria casa e você faz isso, sabe? Usa do seu trabalho, da sua habilidade para ofertar na vida dessa pessoa essa bênção. Você está partilhando as bênçãos do Senhor. Você está partilhando o seu conhecimento, o seu talento. Ele não está sendo enterrado, mas ele está sendo partilhado e você está seguindo uma lei espiritual poderosa que vai trazer honra e bênçãos para a sua vida. Amém? Eu quero concluir aqui essa mensagem te falando para que você se prepare. Se prepare para ver as bênçãos do Senhor, a prosperidade do Senhor chegar aí na sua casa. Porque se você colocar em prática tudo o que eu te disse, esses 5 ensinamentos, a sua vida vai mudar. Eu creio e acredito que você hoje já é uma bênção por estar aqui e ter assistido essa mensagem até o final. Olha, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Se é a sua primeira vez aqui no canal me assistindo, o meu nome é Renata. Eu sou uma mentora de fé e transformação de vidas. Eu estou aqui para te ensinar a ouvir a voz de Deus. Amém? Que você se sinta à vontade aqui no nosso meio. Nós temos lives diárias de segunda a sexta-feira, às 18 horas no horário do Brasil e às 22 horas no horário de Portugal. Eu quero te pedir uma gentileza, assim como eu ofertei na sua vida aqui essas 5 atitudes que favorecem o favor de Deus na sua vida, eu quero que você oferte na vida de outras pessoas essa mensagem, partilhando essa mensagem com outras pessoas. Você pode fazer isso? Em nome de Jesus, eu creio que você pode. Eu creio que você vai usar o seu talento e o seu amor e vai partilhar essa mensagem que vai ajudar muitas outras pessoas a ouvirem a voz de Deus e aprender essas estratégicas para seguir adiante, para não parar no meio do caminho, porque nós todos somos importantes e amados por Deus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Nós estaremos aqui nesse mesmo horário. Que Deus te abençoe, te guarda e te proteja. Até amanhã.